Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vou cantar um hino e depois vamos meditar sobre o capítulo 5 de Atos, que é a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, e não somente na vida dos apóstolos, mas na vida de todo aquele que crê na ação poderosa, maravilhosa, gloriosa, esplendorosa do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa que crê. Houve que morreu por meus crimes na cruz, ainda em ti reveu como sou. Sou feliz por seu sangue verteu meu Jesus, e com meus lavou, meus pecados levou na cruz onde morreu, o sublime e imenso Jesus. Os desprezos sofreu, e minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. Amável, não há outro igual, pois converto e fiel coração, e por essa paciência e amor divinal estou livre da condenação. Meus pecados levou o sublime e imenso Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver, eu caminho sobre a cruz que os pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu, o sublime e imenso Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1, eu falei a live passada que Deus, através do Espírito Santo, estava trabalhando na vida dos primeiros cristãos para vender as suas propriedades e depositar aos pés dos apóstolos. Era uma ação do Espírito Santo. Mas houve um casal ali chamado Ananias e Safira que venderam também as propriedades. Mas chegou na hora de vir aquele medo. Não podemos dizer que é medo, mas uma certa preocupação, ou desconfiança, ou falta de fé e mentira. Não é questão de valores, trata aqui a Bíblia. Deus não quer valores, porque Deus é dono do ouro e da prata. Se eu pudesse, eu ficar uma hora falando só sobre questão de riqueza e pobreza. Mas quando o Espírito Santo trabalha, é bom ser sensível à voz do Espírito Santo. Dá-me, Senhor, sensibilidade, uma mente sensível, os ouvidos sensíveis, os olhos sensíveis. E eles
reter a metade. E veio um e se apresentou para Pedro e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositar aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: Por quê? Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da verdade, da herdade? Irmão, o pastor, o obreiro, o homem de Deus, ele olha para a pessoa e diz: Oh, Jesus, tem misericórdia. Eu exortei a muitos irmãos: irmão, não faça isso, não dê a migalha. Não dê a migalha, não tenta comprar o favor de Deus com dinheiro, ou tapar a consciência, porque a vida não é nossa, a nossa vida está nas mãos de Deus. O importante aqui é que Pedro diz assim: por que Satanás encheu o teu coração e mentiste ao Espírito Santo? Pedro não estava dizendo que estava mentindo para ele, porque Pedro sabia que era a ação do Espírito Santo, vinha da parte de Deus. Então, o obreiro, o pastor não precisa estar incentivando e pedindo e tal. Ele precisa apresentar, sim, seus projetos, a preocupação com a igreja, os aluguéis, água, luz, impostos e tantas coisas mais. Sim, para que a igreja esteja ciente dos compromissos do pastor. Mas deixa Deus trabalhar na vida das pessoas. E logo em seguida veio a sua mulher. Também entregou. E quando ele disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-o, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Em outras palavras, Pedro queria dizer assim: eu não quero nada disso aqui, só ia guardar para ti. Porque quando a pessoa está com a índole dentro do coração, ele não pensa lá na frente. O dinheiro também está dentro da lei da semeadura. Não vos enganeis, tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semear na carne, da carne colhe a corrupção. Mas o que semear no Espírito, do Espírito herda a vida eterna. Eclesiastes 11 diz assim: lança teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias os acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque tu não sabe que mal há de vir sobre a terra. De manhã lança a tua semente, e de tarde não retires as tuas mãos, porque tu não sabe qual delas ou se ambas serão boas, soprando o vento ou cortando a árvore, conforme o lugar onde ela cair, ela fica. Assim são as obras de Deus. Assim como tu não sabe como se formam os ossos, o corpo no ventre da madre, da grávida, assim tu não sabes a obra de Deus. Então deixa Deus trabalhar. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que estavam ali e viram aquilo. E logo depois, e passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: Por que vendeste?
porquanto vendeste a oportunidade, a herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E ela caiu aos pés do apóstolo Espírito. Outra. E houve temor entre os irmãos na igreja. Eu podia contar tanta experiência de irmãos que mentiam. Eu sabia que estava mentindo. Teve um que apodreceu na cama. Eu entreguei ele nas mãos de Deus e disse, Senhor, sim. Outro converte, porque eu prego essa doutrina, eu ensino. Mas esse ali tem parte com Belial. No capítulo 2 de Apocalipse, fala sobre a igreja de Pérgamo. E Deus exalta aquela igreja, porque os líderes daquela igreja entraram no caminho, na doutrina de Balaão e no caminho de Balaão. O que é a doutrina de Balaão e caminho de Balaão? Balaão foi pago por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E ele chegou lá, não podia, e Balaque dobrou o preço e dobrou o preço. E ele queria fugir. Ou melhor, ele foi para amaldiçoar de cima do monte. E aí a mula prendeu a coxa dele, as pernas, contra a rocha. E ele castigou e bateu na mula. E aí ela se deitou para não levar ele, e ele quis matar a mula de ódio, porque queria receber o dinheiro da recompensa para amaldiçoar. E a mula olhou para trás e falou com ele. E aí ele se tocou que o animal, Deus estava usando a boca de um animal para falar com ele. E aí Deus abriu os olhos dele um pouquinho e viu o anjo com a espada desembainhada. Mas mesmo assim ele foi para amaldiçoar e em vez de maldição, ainda soltou uma profecia sobre o nascimento de Jesus Cristo. Do Oriente nascerá uma estrela, Orion, que dará vida, saúde, força e paz a este povo. Balaque disse, por que? Mas eu te chamei para amaldiçoar, não para abençoar. Deus colocou na minha boca, colocou. Então não vou te pagar não, mas espera aí, vamos negociar. Tu pega os teus moços e coloca lá no lado da tenda dos filhos de Israel e vocês fazem festinha. Festinha de Páscoa, bota bastante coelhinho, bastante Papai Noel. Deu para entender essas festas? O que o filho de Belial faz, agora é festa, deixa quieto. Tem Páscoa, tem coelhinho de Páscoa até dentro das igrejas, na porta da igreja. Quando é Papai Noel, daí vem Papai Noel até dentro do altar, em cima do altar com árvores de Natal. Tudo disfarçado, tudo doutrina de Balaão. Aí Balaão disse, bota os teus moços, as tuas moças, e convida as moças do lado de lá. Por causa disso a Bíblia diz que nós não podemos se colocar em julgo desigual com os infiéis. E há uma miscigenação de povos e o próprio Deus vai destruir eles. Não tenha pressa. Todo final de semana faz uma festinha. Se você pegar uma perereca, um sapo, e botar numa água, pegar ela, jogar numa água a 60 graus de calor, de 60 graus ela começa a mexer para ferver. De 40 graus até 60 você já não suporta mais. Até 40 você suporta. Dali para frente. Mas se você pegar ali e jogar, ela cai na água, sente aquele calor e pula para fora.
Mas se você pegar um sapinho, uma pererequinha, e jogar dentro d'água, e vai aquecendo bem devagarinho, ela morre cozida e não sai dali. Ela fica condicionada ao calor. Quando ela pensa em sair, ela já não tem mais força. Assim é o pecado da idolatria, assim é o pecado da feitiçaria, do amor ao dinheiro, a mamon, como diz, não se pode servir a Deus e a mamon. Jesus disse para os discípulos, vocês quando vão, não levem alforje, nem bastão, nem dinheiro, a casa em que vocês entrar, vocês são bem recebidos, entram a cidade, e deixa a paz de vocês ali, mas a cidade e o lugar que você, se não for recebido, até o pó dos vossos pés vocês batem, porque há menos rigor de ir para Sodoma e Gomorra e Corozi do que para aquela cidade ou para aquela família. Não cobre nada, de graça recebeste, de graça dai. E Paulo foi exemplo disso. Pô, eu vou falar mais na frente, quando Lídia, ele foi, desembarcou, ouviu a voz do Espírito Santo, capítulo 16 de Atos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando chegou a Macedônia no porto, para onde eu vou? Vou andar pela praça, pela praia. E ali tinha uma senhora fazendo tenda. Ele começou a falar do amor de Jesus para aquela senhora chamada Lídia. E Deus tocou no coração dela para ajudar Paulo. Assim como Deus preparou a viúva de Serepta para Elias. Deu para entender? Assim como preparou aquela outra senhora para Eliseu. Deu para entender? O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Não acumuleis riqueza, onde a traça e a ferrugem consomem. Porque onde está a vossa riqueza, estará o vosso coração. Então, essa é uma lição que o Espírito Santo também tem nos dominar na parte financeira. Os judeus, meu Deus, os judeus têm assim, ó. Eles têm uma empresa, a empresa tem a negócio de manufaturamento, tem o seu lucro e a reposição e tal. Mas quando eles chegam a um ponto, eles têm o seu salário, não se sobrar, não vou acumular. Eles fazem investimento na empresa, mas da sua parte vai para a obra. Eles dão muito mais do que o dízimo, eles dão muito mais em oferta do que o dízimo. Porque ele disse, eu vim, o que Deus me deu, eu estou passando para frente. É dádiva de Deus a riqueza. Que ela sirva para a glória do Senhor. Não para a minha glória e a desconfiança de que vai faltar amanhã. Que Deus abençoe em nome de Jesus.